Beleza, galerinha? Vamos então para a nossa aula 3 do nosso mini curso. Vamos falar agora sobre gráficos no movimento retilíneo uniforme, certo? Galera, o gráfico, né, ele é um recurso muito interessante para a gente analisar o movimento de um corpo. Então vamos começar pelo gráfico mais simples, né? Que é o gráfico aqui, ó, da velocidade vezes o tempo. Eu gosto de dizer, né, atualmente, que trazendo para a nossa realidade atual, por exemplo, o gráfico, né, independente do gráfico, ele é como se fosse o Instagram. Como assim, professor? Nada a ver o gráfico com o Instagram. O Instagram, você vê, né, tudo o que acontece, né, o que acontece a cada hora do dia com a vida da pessoa, né? A cada hora do dia, né? Você consegue visualizar. Você olha para o Instagram, você já consegue visualizar o que acontece com a vida da pessoa durante o dia todo, né? Naquela hora, a pessoa posta, eu tô comendo isso. Aí depois, eu tô cagando, não sei o que, né? Então, a cada instante do dia, você acompanha o que acontece com a vida da pessoa. O gráfico não é diferente, né? Só que agora você vai olhar para o gráfico, a partir de agora você vai ter essa interpretação de um gráfico. Você vai olhar para o gráfico e já vai entender o que é que está acontecendo com o movimento daquele corpo ao longo do tempo. É para isso que serve um gráfico, né? Para que quando você visualize, né, para facilitar o entendimento, né, de forma visual do movimento de um corpo. Mas professor, eu não estou entendendo porra nenhuma que você está dizendo aí. Então vamos lá. Seguinte, galera, um gráfico no movimento retilíneo uniforme, a gente sabe que a velocidade, ela é o quê? Ela é variável, né, professor? Não, a velocidade, ela não é constante, né? O movimento retilíneo uniforme, né? Por isso que a velocidade, ela é uniforme, ela é constante. Então, beleza. A velocidade, ela é constante, a gente sabe que ela pode ser positiva ou negativa, não é verdade? Isso, né? Velocidade pode ser positiva ou negativa. Então, imagine que a velocidade seja positiva. Então, como é que vai ser o gráfico, né? Como é que vai se comportar a velocidade em função do tempo? É um gráfico que é exatamente uma reta horizontal. É uma reta horizontal, né? E a velocidade, sei lá, ela vai ter um valor positivo, né? Já que a velocidade é positiva aqui, o gráfico é horizontal sempre, no movimento uniforme, né? Sei lá, ela vale 20 metros por segundo aqui. Tudo bem? Mas, por exemplo, a velocidade ela pode ser... a velocidade pode ser negativa também, não pode, professor? Pode, a velocidade pode ser negativa. E aí, se a velocidade for negativa, aí o gráfico fica aqui na parte de baixo, né? A velocidade é constante, do mesmo jeito, só que é negativa, né? Vai valer, sei lá, menos 50 metros por segundo, por exemplo. Aí eu forcei a barra, né? Porque aqui está mais perto, vai ser lá, menos 15 metros por segundo. Entendeu? Então, simplesmente isso. No movimento uniforme, como a velocidade ela é sempre constante, se ela for positiva, o gráfico da velocidade é uma linha horizontal, uma reta sempre necessariamente horizontal, né? Nesse caso positiva, é um movimento, né? É um movimento progressivo. Só a gente bater o olho aqui, a gente já sabe. Professor, como a velocidade é positiva, ele está indo a favor da trajetória. Sim, sempre com essa velocidade. Sim. Se a gente bater o olho nesse gráfico aqui, laranja de baixo, né, que a velocidade é negativa, é um movimento retrógrado. Tudo bem? Bem tranquilo isso, né? Bate o olho no gráfico, já entende o que está acontecendo com o corpo. Se a gente olhar para o gráfico azul, o corpo está indo para direita, no caso, né, se o referencial estiver apontando para a direita, né, está indo a favor da trajetória, com 20 metros por segundo no movimento progressivo. Bater o olho no gráfico de baixo, professor, a velocidade é negativa. Isso quer dizer que ele está voltando na trajetória com 15 metros por segundo. Lembra que o sinal negativo é só para dizer que ele está voltando, no caso, o movimento retrógrado. Show de bola, tudo numa boa, tudo beleza, né? Então, galera, veja o seguinte. O que é que a gente pode retirar de útil aqui, né, professor? De um gráfico, velocidade versus tempo. Eu só queria aumentar isso aqui, mas tudo bem, beleza. Deixa eu voltar para cá. Show de bola, deixa eu voltar para cá. O que é que a gente tira de proveito no gráfico velocidade versus tempo? Deixa eu desenhar um gráfico aqui para vocês, para explicar
algo bem interessante, né? Deixa eu desenhar um gráfico aqui para vocês, que aí eu vou te explicar algo bem massa, bem interessante aqui. Um resultado bem importante. Então, imagina um gráfico velocidade versus tempo no movimento retilíneo uniforme, né? Vamos retratar esse caso aqui, ó, né? A gente tem um referencial positivo para a direita e aqui a gente tem um corpo, beleza? Um corpo aqui, ó, se deslocando para a direita, certo, né? Imagina o corpo se deslocando a favor da trajetória, né? Por exemplo, com 40 metros por segundo, né? Nós temos esse caso. E ele parte de uma certa posição inicial aqui. Não interessa. O que interessa é que o corpo está com velocidade positiva. Então, como é que fica o gráfico da velocidade em função do tempo? Ela não muda. A velocidade em função do tempo não muda. Ela é constante. Então, vai ser um gráfico, no caso, se ela é positiva, aqui por cima, né? Uma reta. Finge que essa reta é horizontal, né? Deixa eu tentar desenhar mais... Foi pior, não foi, professor? Deixa eu desenhar uma reta mais horizontal aqui. Tudo bem. No caso, 40, né? Vale aqui 40 metros por segundo. Veja que as dimensões aqui, ó, da velocidade, metros por segundo, e o tempo em segundos. Tudo beleza? E o que foi, professor? Tu disse que ia falar algo bem importante. Galera, é o seguinte. Se eu analisar entre o intervalo de tempo, né, de T1 até T2, certo? Ó, de um tempo T1 qualquer até um tempo T2 qualquer, e eu for calcular exatamente a área abaixo desse gráfico, lá vai, professor, com área. Galera, é o seguinte, é bem tranquilo, né? Se eu for calcular, galera, a área abaixo do gráfico, né? Desde o gráfico até o eixo do tempo, né? Toda essa área aqui, o que é que ela vai nos fornecer? Perceba o seguinte. Veja, como é que eu calculo a área desse retângulo, né? No caso vai ser um retângulo, né, professor? A área de um retângulo é base vezes altura, né? Não é base vezes altura, é isso. Só que a base vai ser o quê? O intervalo de tempo, né? T2 menos T1 é o intervalo de tempo. E a altura é exatamente o valor da velocidade, né? Então, quer dizer que a área, eu vou fazer aqui embaixo, né? A área vai ser igual a ΔT, né? V vezes ΔT. Base vezes altura, ou altura vezes base, dá no mesmo, né? V vezes ΔT. O que é V vezes ΔT? Velocidade vezes tempo, né? Ó, sempre se acostumem com isso. Quando você calcula a área em um gráfico, galera, é a área, né? O significado da área vai ser o quê? Veja, o eixo das ordenadas, né? Que é o eixo Y, tá aí qual a unidade de medida? Metros por segundo. E o eixo das abscissas, que é o eixo dos tempos, né? O eixo X, está em segundos. Quando eu faço a área, eu estou pegando essa unidade de medida e multiplicando por essa unidade de medida, né? V vezes T. Então, no final das contas, eu estou pegando metros por segundo, multiplicando por segundo. Olha o que é que está dando, metros. Pode ser qualquer área, em qualquer gráfico que você tiver, né? O significado da área vai ser sempre esse, né? É o significado que der aqui do produto dessa unidade de medida por essa unidade de medida. No caso, velocidade vezes tempo vai dar deslocamento, isso mesmo. Por isso que a gente diz que a área ela é numericamente igual ao deslocamento do corpo. Tudo bem? Então, esse é um primeiro resultado importante. No movimento uniforme, o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta horizontal. E aí, se eu escolho dois instantes de tempo, né, T1 e T2, esse intervalo de tempo de T1 para T2, se eu calcular a área abaixo do gráfico, eu vou encontrar exatamente o deslocamento do corpo. Tudo bem? Que é a velocidade vezes o ΔT. Nesse caso, como é um movimento progressivo, né, a gente vai encontrar aqui um deslocamento positivo. Caso essa velocidade fosse negativa, né, a área por si só ela não é um valor negativo, mas aí, por isso que a gente fala que é numericamente igual. A área é numericamente igual ao deslocamento, né? No caso de velocidade negativa, o que é que iria acontecer? A área seria um valor positivo, mas aí, como a velocidade é negativa, lembra que o corpo anda contra a trajetória, então daria um deslocamento negativo, né? Quando o corpo anda contra a trajetória, o deslocamento é negativo. Tudo bem? Velocidade positiva,
deslocamento positivo. Velocidade negativa, deslocamento negativo, né? Lembra que deslocamento é um vetor, tem um sinal, positivo ou negativo. Tudo beleza? Show de bola. Vamos analisar então agora como é que se comporta o gráfico da posição em função do tempo. É bem interessante, vou desenhar aqui para você. Tudo bem. Vamos agora analisar, né? Como eu já havia falado, como é que se comporta o gráfico, né? Lembra que o gráfico é como se fosse um Instagram, que a gente só em olhar já vê o que acontece com a vida da pessoa ao longo do tempo, né? O gráfico é a mesma coisa, a gente vê o que acontece com a vida do movimento, né, professor? A gente olha para o gráfico, vê o que acontece com o movimento ao longo do tempo. Nesse caso, como se comporta a posição em função do tempo, né? O gráfico ele nos diz exatamente o comportamento da posição em função do tempo. Mas galera, a gente está tratando aqui nessa aula de movimento retilíneo uniforme. E aí, qual foi a expressão da posição em função do tempo, né? Qual é a função? Veja que a posição em função do tempo é aquela sorvete, né? SO mais VT, não é isso aqui? Beleza, professor, é isso aí. Mas galera, isso é uma função do quê? É uma função, né? Lembrando lá na matemática, do primeiro grau. Ah, professor, tem que lembrar de matemática agora. É só para você ver que é bem tranquilo. Galera, função do primeiro grau, né? Aquela que é assim, ó, y igual a ax mais b, né? Lembra disso aqui? E aí, ó, esse b era chamado coeficiente linear, né? E esse a é chamado de quê? De coeficiente angular. Vá, professor, é mesmo, eu tô lembrando disso. E o que diabo isso aqui tem a ver com física, professor? Com sorvete? Galera, veja se não é a mesma coisa. Veja se não é a mesma coisa. Qual é o coeficiente que multiplica a variável nesse caso? A variável é o x, aqui a variável é o tempo. O coeficiente que multiplica o tempo é a velocidade. Professor, então quer dizer que nesse caso a velocidade vai ser o coeficiente angular? Claro que sim. A velocidade é o coeficiente angular. E quer dizer que a posição vai ser o coeficiente linear? Claro que sim, coeficiente linear. É o termo independente, né? Eles só são dispostos aqui na forma da física, na forma contrária, né? Aqui era ax mais b. Aqui é b mais ax, como se fosse, né? Só na forma contrária, mas é a mesma coisa. O v é a velocidade, é o coeficiente angular, então ele vai ter a ver com a inclinação da reta, né? Porque o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta inclinada. Tudo bem? Então, aí tem várias possibilidades, eu vou desenhar apenas uma delas aqui, ó. Suponha que um corpo parta dessa posição inicial com o movimento nesse sentido aqui. Galera, quando a gente bate o olho nesse gráfico, primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte: essa velocidade é positiva ou negativa? Aí você vê, se o coeficiente angular for positivo, né? Vamos colocar aqui, se o coeficiente angular, né, se a velocidade for positiva, o movimento não é progressivo. O que é que quer dizer um movimento progressivo? O corpo anda a favor da trajetória. Se o corpo anda a favor da trajetória, as posições aumentam ou diminuem? Posições aumentam. Então a reta tem que apontar para cima ou para baixo? Tem que apontar para cima, né? Porque ó, aqui na posição em função do tempo, à medida que o tempo passa, as posições elas vão aumentando, né? Vão aumentando. Então se a reta aponta para cima, não tem conversa. A velocidade é positiva, então o movimento é progressivo, a reta aponta para cima. Coeficiente angular positivo, né? Se lembrar lá da matemática, o coeficiente angular positivo, a reta aponta para cima. Se a velocidade for negativa, ou seja, o movimento é retrógrado. O que quer dizer um movimento retrógrado? Né? O gráfico ele é muito rico de informação. Se o movimento for retrógrado, o corpo anda contra a trajetória e as posições vão diminuindo. Então, no caso de movimento retrógrado, seria uma reta apontando para baixo, tudo bem? Ó? Nesse caso aqui é um caso de velocidade positiva, nesse caso é um caso de velocidade negativa. Se a reta aponta para cima, movimento progressivo, movimento, né, progressivo, velocidade positiva. Se a reta aponta para baixo, movimento retrógrado, velocidade negativa. Tudo bem? Então, a influência da velocidade é exatamente na inclinação da reta, né? Se a reta vai apontar para cima ou se a reta vai apontar para baixo. Tudo bem?
E a influência da posição inicial, né? A influência da posição inicial é exatamente onde a reta toca o eixo Y, onde a reta toca o eixo da posição aqui, né? Porque a posição inicial é exatamente para t igual a 0. Se você jogar t igual a 0 aqui, né? Vai ficar só que a posição é a posição inicial, é exatamente de onde ele parte, de onde ele sai. Tudo bem, então para t igual a 0, onde a reta tocar o eixo Y é exatamente a posição inicial. Então quer dizer que a posição inicial desse movimento progressivo foi uma posição bem aqui assim, né? Aqui é a origem, foi uma posição acima, né? Da origem, uma posição positiva nesse caso. E no caso desse movimento retrógrado aqui também foi uma posição positiva, um pouquinho acima, né? Tudo beleza? Tudo tranquilo até aqui? Show de bola, tá certo? Deixa eu só colocar um caso para a gente discutir aqui que é bem interessante. Já volto aí. Beleza, eu desenhei aqui, galera, o gráfico, um gráfico aí, né? Da posição em função do tempo. E aí a gente vai ter que analisar o seguinte. Só em bater o olho nesse gráfico, a gente conclui que é uma reta, né? Tá, tô vendo duas retas aí, professor. Um gráfico laranja e um gráfico vermelho. Se o gráfico da posição em função do tempo é uma reta, eu só posso concluir que é o gráfico de um movimento uniformemente variado, porque o único gráfico que é uma reta é da função do primeiro grau. E se é uma função do primeiro grau, né, a posição em função do tempo, só pode ser um movimento retilíneo uniforme. Pronto. Aqui a gente já tem essa conclusão. Se o gráfico é uma reta, só pode ser um movimento retilíneo uniforme. Porque proveniente de uma função do primeiro grau, né, da posição em função do tempo. Tá, professor, mas e essas duas retas? Eu estou vendo que tem uma mais inclinada do que a outra. O que é que eu posso concluir? Galera, lembra que eu falei agora há pouco que a velocidade ela é o coeficiente angular, né? Veja que o coeficiente angular, né? Como é que se calcula a velocidade? Né? Δs sobre ΔT, não é isso? Δs sobre ΔT. Exato. Então veja que tem exatamente a ver com a inclinação da reta, certo? Com a inclinação da reta. Então, a partir de agora, a influência da velocidade no gráfico é exatamente a inclinação da reta. Quanto mais inclinada for a reta em relação à horizontal, né? Ó, aqui está a horizontal na minha caneta, né? Quanto mais inclinada for a reta no gráfico posição versus tempo, é porque maior é a velocidade. Quanto maior for a inclinação, maior a velocidade. Por quê? Porque a velocidade é calculada como sendo ΔS sobre ΔT. Então, né, só para a gente confirmar isso, por exemplo, se eu escolher desde o t igual a 0 até esse t1 aqui, por exemplo, né, ó, esse intervalo de tempo aqui, vamos calcular a velocidade dessa reta vermelha, né, representada nessa reta vermelha. O ΔS dela é esse aqui, ó, ΔS na reta vermelha, né, ó, a partir da posição inicial até esse aqui, nesse intervalo de tempo, tudo bem? Que está associado a esse ângulo aqui. Já na reta amarela, para esse mesmo intervalo de tempo, você observa que o ΔS ele é bem maior. Então, no mesmo intervalo de tempo, ele andou um ΔS bem maior, então quer dizer que realmente quanto mais inclinada for a reta é porque maior é a velocidade, tudo bem? Então tem a ver com o ângulo, né? Tem a ver com a inclinação. De novo, quanto mais inclinada for a reta, maior a velocidade. Seja mais inclinada para cima ou seja mais inclinada para baixo também, né? Quanto mais inclinada para baixo, maior é a velocidade. Só que no caso negativa, né? Se a inclinação é para baixo, é porque a velocidade é negativa. Tudo bem? Então, a respeito dos gráficos do movimento retilíneo uniforme, é isso que você tem que entender, tudo bem? Vamos só fazer um exemplo para a gente ver se entendeu direitinho esse conceito de gráficos. Só vou desenhar e a gente já volta aí. Beleza, galera. Desenhei aqui, né, dois gráficos, né? O gráfico amarelo e o gráfico azul, que representam aí o movimento de dois móveis, né? Um móvel amarelo, vamos chamar, e um móvel azul. Primeira coisa, vão respondendo aí comigo. Eu vou perguntando e você vai me respondendo, tá? Só em bater o olho nesse gráfico.
o que a gente pode concluir sobre o tipo de movimento de cada um dos móveis, né? Como assim, professor? Tipo de movimento. O que é que você tem que fazer? O gráfico posição versus tempo de cada um é uma reta. Se o gráfico é uma reta, é porque a função da posição e a função do tempo é uma função do primeiro grau, que é sorvete. Então é um movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme. É essa a resposta, simplesmente por isso. Se o gráfico é uma reta, a posição em função do tempo é do primeiro grau, é um movimento retilíneo uniforme, só isso. Outra coisa que a gente conclui, o gráfico é muito rico, né? Ó, a gente bate o olho no gráfico e enxerga o movimento do corpo. O móvel azul, né? Ele vai a favor da trajetória ou ele vai contra a trajetória? Ou seja, é um movimento progressivo ou um movimento retrógrado? Professor, a reta aponta para cima, né? A reta aponta para cima. E a gente vê que à medida que o tempo passa, as posições elas vão aumentando, né? Porque no gráfico a posição, né, ela cresce para cima, né? Quanto mais para cima, maior é a posição. Então, nesse caso da reta azul, né, a velocidade é positiva porque aponta para cima, né? Lembra, né? Ó, sempre lembre disso. Posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Velocidades tem a ver com a velocidade tem a ver com a inclinação da reta. Se a reta aponta para cima, a velocidade é positiva. Se a reta aponta para baixo, a velocidade é negativa. E ainda mais tem a questão da inclinação, né? Quanto maior for a inclinação, maior é a velocidade. Só que nesse caso, né, eu estou querendo ver como que é o movimento do corpo. No caso do corpo azul, é um movimento progressivo, ou seja, a velocidade é positiva, né? Deixa eu colocar aqui, movimento progressivo. E a respeito da posição inicial, ele parte da origem, ele parte de uma posição positiva, ele parte de uma posição negativa. Olha aqui, ele parte de uma posição negativa. É onde a reta toca o eixo Y. É muito tranquilo, é muito simples. E a reta amarela, laranja, né? E a reta laranja, o que é que acontece com ela? Esse corpo aí, ele vai partir de uma posição positiva, né? Lá na frente, né? Ele parte de uma posição lá na frente. No caso, é um movimento retrógrado, né? No caso desse corpo aqui, laranja, é um movimento com velocidade negativa, né? Um movimento retrógrado. Por que tu sabe, professor, que a velocidade é negativa? Porque a reta está apontando para baixo. Se a reta apontar para baixo, a velocidade é negativa. Tudo bem? Porque a velocidade é a inclinação da reta. Então, se a velocidade é negativa, a reta vai apontar para baixo, é um movimento retrógrado. Se a gente for visualizar, né, esse movimento aqui simultaneamente, galera, é como se fosse isso aqui, ó. A gente vai fazer questões, né, na aula de exercício sobre isso, sobre encontro de dois móveis. É exatamente o que retrata isso. Nós temos uma trajetória orientada para a direita, tá bem? Nós temos aqui a origem bem aqui, tá certo? Veja que o móvel azul, ele parte de uma posição negativa. Então é como se o móvel azul partisse de uma posição negativa indo para a direita, né? Porque é um movimento progressivo, vai para a direita. O azul vai para a direita. E o laranja, né? O laranja, ele parte de uma posição positiva, né? Ele parte de uma posição positiva e vai para a esquerda, né? A velocidade negativa, né? Tudo bem? Então, ó, veja aqui, ó, o móvel azul, o móvel laranja, ele vem, vai chegar uma hora que eles vão se encontrar, né? Que é exatamente, ó, quando os gráficos se tocam, é onde eles se encontram, tudo bem? Eles vão se encontrar em uma certa posição por aqui em um certo instante de tempo, né? Esse aqui vem, esse aqui vem. Então, sei lá, eles vão se encontrar mais ou menos por aqui assim, tudo bem? Essa posição é exatamente o que está retratando no gráfico. E o intervalo de tempo que demora para isso é exatamente esse instante de tempo aqui. Então, pelo gráfico, né, se eu for falar tudo que dá para fazer no gráfico, eu vou passar o dia todinho aqui falando sobre gráficos, né? Então, vá botando sua cabeça para funcionar, que a ideia é essa. Posição em função do tempo foi uma reta, movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque o gráfico de uma reta é proveniente de uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau é sorvete, movimento retilíneo uniforme. Posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Se a reta aponta para cima, meu amigo, a velocidade é positiva. Se a reta aponta para baixo, a velocidade é negativa. E aí, se ele toca o eixo Y na parte de cima, é porque ele partiu de uma posição positiva. Se ele toca o eixo
Y na parte de baixo é porque ele partiu de uma posição negativa e por aí vai a análise do movimento do corpo. Tudo bem? Espero ter te ajudado aí com esses conceitos de movimento retilíneo uniforme. Né? Eu tenho que resumir aqui porque é muita coisa para ser vista e eu espero que a gente veja, né? A gente vai ver a cinemática todinha. Então bora praticar para ver se você aprendeu direitinho esses conceitos na aula de exercícios. Valeu!